Pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a gente. Nós estamos começando essa live aqui com dois convidados ilustres, né, já parceiros de algum tempo aqui das nossas ações, começando um curso que está previsto de práticas, né, coordenação do cuidado do enfrentamento ao coronavírus, aqui para o estado do Rio Grande do Norte, um curso mediado aí pelo Instituto de Ensino e Pesquisa extensão do Hospital Maternidade Almeida Castro, com apoio da Prefeitura de Mossoró e do Núcleo de Educação à Distância do NEAD UFERSA. Então, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou a professora Andréia Traborda, né, professora da UFERSA e da UERN, mestre em Saúde da Família, e vou estar mediando aqui no meio desses dois amigos aqui, ilustres presenças, né, conhecidas e queridas por todos nós. Então, vou deixar primeiro eles darem as saudações iniciais e depois a gente começa aí nossa conversa. Deixa eu apresentá-los, né, também, a maioria de vocês os conhece, né, mas eu vou só fazer as apresentações. Professor Ricardo Burgos Cecim, né, professor titular de Educação e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é sanitarista, pós-doutor em Antropologia Médica, né, já nosso parceiro de aqui em Mossoró, e professor doutor Emerson Merri, né, é sanitarista também, professor titular de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, boa noite, professores, e deixo vocês começarem aí as suas considerações iniciais, e depois a gente começa a nossa discussão sobre as práticas de cuidado nesses tempos de coronavírus. Bom, boa noite, né, para todo mundo. Quero agradecer o convite de poder estar com vocês, de estar com pessoas queridas. É bom ver vocês, André, através de você, vejo vários companheiros e companheiras daí da região. Tá com o Ricardo, estou com saudade também. Então, a gente mata um pouquinho olhando assim a imagem, ouvindo a voz. E eu acho que é da maior importância a gente está exatamente nesse meio do furacão, no olho do furacão, podendo estar desenvolvendo essas atividades, né? Em processos formativos, em processos de recolhimento de experiências, em processos de produção de conhecimentos como efeitos que esse momento está produzindo em nós. Estamos aí. Bom, dando a minha saudação também, queria, em parte, repito o que disse o Emerson, a gente fica com saudade de rever as pessoas, porque, de fato, a gente tem guardado o isolamento, que é recomendável. Então, não vi mais presencialmente o Emerson desde fevereiro, não vi mais presencialmente a Andréia, minha amiga Lohane, desde fevereiro também, pelo menos em fevereiro nos vimos todos. Vi a Andréia, vi Emerson, vi Lohane em fevereiro, mas desde fevereiro não vejo nenhum de vocês. Queria agradecer o convite de vocês da UFERSA e da Maternidade Almeida Castro, de estar nessa live, nesse momento de abertura de curso aí com vocês. Tive a oportunidade de uma conversa mais ou menos breve, há uns dias atrás, com um grupo de Mossoró, e eu repito sempre, para mim é uma alegria enorme o contato com Mossoró, é uma alegria enorme o contato com a UFERSA, o contato com a Maternidade Almeida Castro, pela responsabilidade institucional desses lugares, com a população de Mossoró, com o entorno de Mossoró, lugar esse que eu me sinto absolutamente comprometido, implicado, envolvido. Então, de fato, é uma alegria estar nesse curso junto com vocês. Andréia. Vamos lá. Minha imagem travou, mas eu acho que meu som tá bom para todos vocês, então a gente vai dar continuidade aqui, né? Esse curso que foi disparado aí pela maternidade, né, ele tem o objetivo de discutir depois os nossos cenários aqui, principalmente que são ligados a uma medicina, né, a um cuidado em saúde, aos profissionais de saúde, aqui do interior, né, do Rio Grande do Norte. A gente está tentando articular a rede, os fluxos de cuidado, e daí nós trouxemos os professores para a gente tentar discutir, amadurecer
como que são as práticas de cuidado, né? A gente tem discutido isso em pequenos cursos. O Ricardo, como disse, fez uma discussão aí semana passada que foi mais voltada, né, principalmente para a atenção primária à saúde. E a gente tem aí muitos profissionais, eu estou vendo aqui nos comentários aí o pessoal, vários profissionais de várias áreas que estão trabalhando aí nesse momento tão delicado, né? Então a gente tem que discutir como é que a gente está implementando, como é que a gente está organizando as nossas práticas de cuidado nesse momento. Então eu não vou falar muito, porque afinal de contas a gente está aqui para ouvir vocês. Eu vou tentar acompanhar aqui os comentários ao vivo para ir auxiliando, e daí eu passo a palavra para o Ricardo e o professor Merri para começarem aí as considerações nesse momento. A gente não combinou, Emerson. Prefere começar ou começo eu? Como é que tu acha? Pode, tanto faz, Ricardo. Você tá aí? Pode disparar. Aqui eu tô. Também... Você quer, eu falo também. Pode começar, então. Tá, eu tive uma fala prévia com eles. Se tu quiseres começar, eu emendo depois da tua fala, então. Tá bom, então. Pode começar aí. Bom, eu acho ótimo a gente poder abrir aí uma boa reflexão. Eu vou chegar já no tema do cuidado. Eu queria antes anotar, né, de que essa situação que nós estamos vivendo da pandemia, ela tem colocado várias coisas em interrogação, né? Tem aberto muitas perguntas sobre o modo como a gente vinha construindo a vida, né, nesse planeta Terra. Ela gera muitas perguntas sobre a maneira como a gente vinha construindo as experiências dentro das nossas sociedades específicas. Ela permite interrogar de que maneira, subjetivamente, né, os vários coletivos sociais imaginam o mundo, pensam sobre o mundo e produzem suas vidas, né? Então, são muitos os efeitos que a pandemia tem tornado assim evidente, tornado visível. Nesse sentido, mais do que definir que a pandemia tem gerado problemas totalmente inovadores, eu partiria da ideia de que a pandemia tem colocado em análise muitos dos nossos velhos problemas, né? Sejam problemas da ordem do que é que a gente anda mesmo fazendo nesse mundão da Terra com as nossas civilizações altamente predatórias, né? Com essa prática muito necroativista que marca os principais governos do mundo, né? Que são muito mais militantes das mortes do que da produção de vida. Essa pandemia, ela torna evidente esses velhos problemas que a gente já vem vivendo dentro dos sistemas de saúde, né? E aí tem um desafio tremendo, que é o desafio da gente poder pensar que talvez reconhecer estas perguntas e procurá-las vivenciar no sentido do nosso cotidiano da vida, talvez responda a uma questão chave, que é: que mundo voltaremos quando tudo isso passar, né? E talvez a ideia desse devir mundo que está hoje presente, ele é um devir mundo que faz referência ao que estamos fazendo agora. E aí, no campo da saúde, essa não é uma discussão nova, mas ela é muito evidente. Talvez fiquem de novo em evidência esse tema do que é mesmo que as nossas sociedades têm construído no mundo e no campo do cuidado. Hoje eu estava vendo uma conversa entre dois italianos, que é o Rotelli e o Sarraceno, que são pessoas assim fundamentais em toda uma capacidade de formulação no campo da intervenção antimanicomial e das estratégias de reconstrução das vidas no plano psicossocial.
o Rotella e o Sarraceno estavam discutindo o que é que na saúde mental, mas de uma maneira ampliada, eles poderiam estar recolhendo dessa discussão sobre a Covid. E eles apontaram algo que muitos de nós já vêm apontando desde o começo da Covid, de que a existência da Covid estava colocando em xeque o reconhecimento que nós tínhamos que ter de que nós não conseguimos construir ou até destruímos as redes nacionais públicas de cuidado que, por exemplo, o campo da saúde pôde apostar durante um bom tempo em vários países. Então, os países europeus que tinham uma longa rede de proteção social, a Itália, a França, a Espanha, vários países europeus, a Inglaterra, de repente a Covid traz para a cena que eles não estão autorizados a dizer que eles têm um sistema nacional de saúde. Ou seja, não existe um sistema nacional de saúde. Existe mesmo, são pedaços, fragmentos, destruição das antigas redes de proteção social e no conjunto das redes de proteção social, uma destruição significativa do que esses mesmos países construíram a partir dos anos 40, final do começo dos anos 40, como a Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial, em busca da construção de um sistema nacional de saúde que garantisse o direito à saúde de todos, o cuidado nos territórios da vida e do trabalho e um lugar mais apropriado e secundário diante do modelo de cuidar da própria estratégia do cuidado hospitalar, não é? Bom, a Inglaterra, dentre dos países europeus, ela teve essa originalidade, excetuando a experiência soviética, que já vinha desde os anos 20 fazendo isso, mas no Ocidente não comunista, a Inglaterra é o primeiro país que faz isso no final dos anos 40. E agora o que a gente vê é que a Inglaterra não está autorizada a dizer que ela tem um sistema nacional de saúde. E por não ter o sistema nacional de saúde, por não ter capacidade de gerar complexas intervenções no plano do cuidado, ela acabou sendo capturada por um modelo de intervenção que o Rotella e o Sarraceno discutiram entre si e que nós, já na própria TV Rede Unida, a gente já tem gravado conversas apontando isso já há mais de um mês, de que, na realidade, a destruição dos sistemas nacional de saúde, da complexidade, das possibilidades do cuidado, né, através das várias tecnologias que o cuidado implica, elas tornaram refém esses lugares de um modelo de intervenção na Covid que vem mostrando o fracasso da biomedicina. Apesar de a gente reconhecer uma certa dedicação incrível da vida, de exposição da vida à morte por vários trabalhadores de saúde no ambiente dos hospitais, ou até, eu não gosto desse nome, mas muito considerando isso como ato de heroísmo, né? Na realidade, eu acho que não cabe essa imagem, e a gente reconhecer que muitos estão morrendo por isso, né? Os diferentes tipos de trabalhadores de saúde, talvez seja o grupo de maior risco que a Covid tem exposto, não são os velhos que nem eu, que tem mais de 70 anos. Para mim, são os trabalhadores de saúde, dentro do cálculo possível de exposição, não é? Então, a quantidade de trabalhadores de saúde adoecido ou mesmo que faleceu em relação à quantidade de trabalhadores de saúde que existem é muito grande, não é? E a quantidade de velhos que andam morrendo em relação à quantidade de velhos é menor do que essa proporção dos trabalhadores sobre trabalhadores. Então, eu diria que esse grupo é de alto risco.
Agora, ele é de alto risco porque a biomedicina, que veio se consagrando, ela veio se consagrando dentro de uma estratégia que o neoliberalismo impôs, que era também uma biomedicina com uma construção imaginária muito falseada do que significariam as tecnologias de cuidado. Isso já era uma tendência dentro do sistema de biomedicina, mas ela adquiriu uma natureza muito fortalecida a partir de uma imagem, né, dessas últimas décadas, de que praticamente o desenvolvimento da biotecnologia ela iria resolver toda a capacidade nossa de intervenção junto ao sofrimento das pessoas, e uma aposta assim falsa da noção de que tecnologias seriam exatamente esses componentes materiais, né, que expressariam essas tecnologias, né? Então, a vacina, o remédio, os equipamentos, as especialidades, aí valorando profundamente a medicina diante das outras profissões. E, na realidade, o neoliberalismo, em cima dessa estratégia e de uma construção de que a saúde é um bem privado, não é um bem público, não é um direito social, foi construindo uma certa imagem de que a solução para o campo da saúde estaria no mercado de saúde, né? E aí um processo de privatização brutal, uma quebra da capacidade de governar sistemas nacionais, e isso foi levando a uma situação em que, diante de uma ameaça que nem a pandemia se apresentou, se revelou a fragilidade dessa aposta de tecnologias de cuidado e de organização dos serviços de saúde que o neoliberalismo veio desenhando nos mundos. A gente viu isso no Brasil também, não é? A gente viu isso no Brasil também, na medida que, apesar da gente ter remado contra a maré nos anos 80, enquanto muitas partes do mundo estavam destruindo seus sistemas de saúde, já privatizando, né? Então, toda a Europa, mas também aqui do lado, a Argentina, o Chile, vários países já vinham destruindo os sistemas públicos e os sistemas nacionais. A gente foi, no Brasil, ousando remar contra a maré, como dizia Davi Capistrano da Costa Filho, né? E aí, a partir dessa nossa luta em torno da construção do Sistema Único de Saúde, a gente produziu todo um esforço de construir, né, uma rede de proteção social que nunca teve no Brasil, no campo da Seguridade Social, e com um desenho de uma oferta complexa de tecnologias de cuidado que comporiam desde o mundo do cuidado, nos territórios das vidas e do trabalho, até a possibilidade de acionar redes de cuidado que dariam um lugar adequado a essas tecnologias materiais dentro da capacidade de cuidar. E aí o hospital teria que ter o seu lugar, mas o seu lugar secundarizado, na medida que quando a gente for lançar a mão do que de melhor a biomedicina pôde produzir, a gente a submetesse a uma outra dimensão do que é o cuidado, que estaria exatamente no território da vida e do trabalho, que seria a possibilidade de compreender que o cuidado é um campo que se produz na medida que se produz o complexo encontro entre os territórios de práticas do campo da saúde e os territórios de existência dos coletivos das pessoas. E aí o cuidado absolutamente com uma potência incrível de ser explorada, que era a potência de que o encontro entre um trabalhador e um usuário cidadão em diferentes lugares, seja no serviço de saúde, seja dentro de uma comunidade, produziria um território de tecnologias relacionais absolutamente em busca da construção de vínculos,
da construção de responsabilização e da produção conjunta de estratégias terapêuticas e de redes cuidadoras e de familiarizações, né? E isso só seria possível se a gente construísse, então, um longo e grande sistema nacional de saúde que se pautasse na sua base por uma rede de base, então uma rede básica, com uma complexidade de modalidades de cuidado, mas que teria todas como grande pressuposto de que o eixo ordenador seriam os eixos relacionais. E aí colocando todos os outros territórios do cuidado como subordinado a estes processos, não? Na verdade, o desenvolvimento a partir dos anos 80, em torno da construção do Sistema Único de Saúde no Brasil, foi tentando fazer essa aposta. Então, ele foi avançando pela construção de redes públicas, ele foi avançando num esforço muito complicado, mas foi avançando na construção de equipes nos territórios das vidas e dos trabalhos, ele foi avançando na conformação de equipes multiprofissionais para atuação no território, e não foi só sobre a modalidade de atenção primária. Atenção primária é um conceito, para mim, pobre, me desculpe as pessoas que gostam desse conceito, mas é um conceito pobre, porque ele não dá conta de toda a complexidade que significa a capacidade de atuar no território. É muito mais complexo do que só atenção primária. Não é? A internação domiciliar, a capacidade de intervenção das redes substitutivas da saúde mental, esse conjunto não é atenção primária. Ele é mais que atenção primária, ele forma uma rede de base nestes territórios de alta complexidade, mas todos eles têm em comum essa precedência das tecnologias de cuidado no campo relacional sobre as outras, não é? E aí, quando a gente faz o esforço dessa construção, o que a gente vai encontrando no campo da resistência dentro do Brasil? A gente vai encontrando os projetos neoliberais que vão o tempo inteiro tentando minar essa estratégia de remar contra a maré, que a gente vinha fazendo no Brasil, e que vão advogando que o serviço público não serve para nada, que, na realidade, o que tem que funcionar mesmo é o mercado, que a saúde tem que ser um bem que se compra no mercado, quem não puder comprar, então, que fique com uma cesta básica de serviços. Então, a gente vai tendo que lutar contra essas imagens, mas a gente veio vendo nestes últimos anos que a gente veio perdendo essa luta. A gente veio perdendo essa luta na medida em que a gente foi praticamente, nos últimos 4 anos, a gente foi dizimado, né, por um conjunto de estratégias que veio destruindo essa aposta. Só para vocês terem uma ideia, em pleno fevereiro, quando a gente já tinha vários indícios de que em pouco tempo a pandemia estaria chegando no Brasil, o senhor prefeito do Rio de Janeiro se deu ao luxo de destruir dezenas e dezenas de equipes de trabalhadores multiprofissionais que atuavam nos territórios da vida e do trabalho dentro da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, nós estávamos já com o desenho de que nós íamos precisar de todas essas potências que nós tínhamos na mão, e nós demos o luxo de, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ministério da Saúde, com o senhor Mandetta, né, que saiu anos. Professor, um pouquinho, se foi só para mim ou foi para todo mundo. Então. Aqui para mim interrompeu também. Será que a gente espera voltar? Ricardo, se você quiser ir colocando alguma coisa, eu estou botando aqui no chat, depois o professor pode
vai sair novamente. Vai tentando falar com ele, então tá. Se você quer colocar alguma coisa, ele entrar novamente. Então, eu posso pegar um pouco da onde ele mais ou menos enunciou, aí depois volta para ele, acho que não tem muito problema da gente fazer dessa maneira, acho que não tem muito problema. Eu achei interessante assim essa abordagem inicial que o Emerson faz, porque ele traz uma certa panorâmica do mundo, tanto do ponto de vista dos sistemas de saúde, quanto... Emerson retornou? Retornei, mas pode continuar. Pega o gancho. Depois volta para ti aí, então tá bem. Eu estava dizendo que eu acho importante ter essa abordagem com uma panorâmica mesmo do mundo e, de certa maneira, as questões que uma doença como essa coloca para a organização da vida, para a organização das pessoas, para a organização da sociedade. E eu acho que, e também trazendo essa análise para o tema da atenção básica, ou para o tema da rede de atenção à saúde, quer dizer, desde uma noção mais panorâmica até uma noção do campo das intervenções. Eu acho que às vezes a gente tem a experiência do efeito que algumas doenças têm ao colocar perguntas para a organização da sociedade, para a organização dos sistemas de saúde. Eu me lembro, assim, mesmo em aula de trabalhar com isso, que fez a entrada do HIV/AIDS nos comportamentos, na relação com os usuários, na relação com os grupos sociais. A única maneira de controlar a disseminação do HIV era aceitando que as pessoas se comportam de maneira livre. É aceitando que a vida das pessoas não pode ser controlada por práticas morais ou por práticas de comportamento que dizem isso pode ou não pode acontecer, porque é incontrolável, a vida é incontrolável. A liberdade ou a alegria é incontrolável. E ela é singular, ela é sempre singular, singular aos grupos, singular às pessoas, singular às experiências de vida. E eu acho que o HIV colocou isso em cena, a AIDS colocou isso em cena. Não era possível fazer o controle da disseminação, ou a disseminação descontrolada do HIV, sem que a gente entendesse que tem trabalhadores do sexo e as pessoas precisam ser cuidadas de uma maneira respeitosa, que as práticas sexuais elas são inúmeras e elas precisam ser respeitadas, que a prática sexual de risco, ela inclusive decorre das proibições, ou ela decorre do comportamento moralista sobre as pessoas. Era preciso sair desses comportamentos moralistas, era preciso sair desses comportamentos que tentam regular a vida do outro e aceitar o diverso, aceitar o outro, aceitar a invenção da vida, aceitar a recriação da vida. Isso passou e a gente conseguiu viver agora, pré-pandemia, especialmente no Brasil. Eu acho que há uma experiência que é no mundo, mas no Brasil ela é muito aguda, essa retomada dos valores morais, ou das condutas morais, as condutas moralistas, esse incidir sobre a vida do outro, tentar regular a vida do outro, dizer qual é o modo saudável de viver, qual é o modo justo e correto de viver. O modo saudável, justo e correto de viver é aquele que nos produz alegria, é aquele que nos produz encontro, e o Emerson começa a fala dizendo também dos encontros, mas eu acho que é importante a gente chegar nos encontros com essa contundência, com essa intensidade que é de entender mesmo que a vida ela se faz e ela se atualiza na experiência viva da alegria, ou na experiência viva do conforto com o seu corpo, do conforto com as relações, e essa doença ela chega no momento em que tanto moralismo se impunha sobre todos, e parece que nós somos devolvidos a que a gente se veja todos outra vez. Porque o que vai acontecer se o nosso olhar seguir sendo moralista? Cuidamos de quem? Essa pergunta sobre vai haver seleção de quem vai ter vaga para internação? Não vai, pode haver seleção de quem tem vaga para internação? Embora, quer dizer, isso não está fora da cena, eu acho que essa é uma pergunta que a pandemia coloca, mas a gente vê algumas respostas que dizem: não tem muito problema porque são os pobres que estão morrendo, não tem muito problema se é um morador de rua que está morrendo. Como é que a gente pode dizer que não tem muito problema se certas pessoas então podem morrer e outras pessoas são as que não podem morrer? Esse tema se coloca outra vez para a gente. O que a gente aceita com os que podem e os que não podem morrer? Quem são aqueles que para nós podem morrer? Quem são aqueles que para nós pode faltar leito de
de intensivismo? Quem são aqueles que para nós pode faltar o respirador? Pode faltar para os nossos amigos, para os nossos familiares, pode faltar só para certos grupos sociais que a gente escolheu. Bom, os que a gente escolheu não são os mesmos que a doença vai escolher, embora a gente possa reconhecer que alguns estão, sim, mais expostos, porque por vários motivos estão mais expostos, pela dificuldade de adotar as condutas de isolamento ou de distanciamento, mas também a gente vê a prática política no nosso país nesse momento é de empurrar as pessoas para exposição, para disseminação descontrolada, para exposição descontrolada com uma doença que é transmissível e é uma doença que oferece risco à vida. Quando a gente se dá conta de que são mais de 10 mil mortes em 2 meses, como é que a gente pode aceitar 10 mil mortes em 2 meses no país? Isso não é uma coisa razoável. Eu andei comentando até com o grupo da maternidade Almeida Castro, de que nós da América Latina, mas o Brasil como um país de grande desenvolvimento, a gente teve tempo de observar o que acontecia na Europa, teve tempo de compreender a disseminação dessa doença, porque ela começa primeiro na Europa. Então, as condutas de proteção que nós tínhamos que ter adotado precocemente, por que não foram adotadas e não foram adotadas todas? O motivo de não serem adotadas todas é porque tem esse suposto, que eu acho que o Emerson também anunciou, de que se vão morrer os pobres ou vão morrer os velhos, não tem muito problema. Mas acontece que não vão morrer os pobres e morrer os velhos, vão morrer as pessoas expostas. E cada exposto aumenta a exposição de outros. Então, eu acho que assim, uma primeira questão que se coloca, para mim, eu acho que se coloca para a gente, é o poder ou efeito que uma doença pode ter para interrogar comportamentos, práticas de pensamento, práticas de afeto, práticas coletivas, práticas de aceitação do que é a vida social. De outra parte, tem 2 questões que têm me chamado muita atenção, e por isso eu escolhi um videozinho, que eu fiquei na dúvida de passar ou não passar o vídeo, mas acho que já que eu estou falando sobre ele, a gente passa depois, combinei com a Jéssica, mas é que tem 2 questões, eu acho que também elas vêm junto disso. As artes e os afetos. O que eu queria dizer das artes? Fica evidente que, nesse momento, especialmente porque a gente está vivendo a quarentena, de que se não fossem as artes, como a gente ocuparia esse tempo de estar em casa? A gente depende daquilo que está gravado, mas a gente depende de que tenham existido os filmes, de que tenham existido as novelas, de que tenham existido as coreografias, as práticas de palco, e que elas possam ser assistidas de novo. A Jéssica colocou o vídeo. Jéssica, pode largar o vídeo, que aí eu já comento a partir dele, e já serve para que a gente comente depois. Vocês conseguem ver nesse vídeo, ele está sem áudio, né? Sem som. Não tem problema, porque esse vídeo é uma cena muito pequena, é no Canadá. Não precisa de som. Não precisa de som. Não precisa, né? Até melhor que não tenha. É Ontário, no Canadá, é Dia das Mães, e a família, assim, com esse interesse, tem 2 crianças, né? É o pátio de casa, e a avó acompanhava essas crianças de uma maneira regular, cotidiana, e com o distanciamento, em um lugar que respeita o distanciamento e que está usando do distanciamento como proteção à vida, como proteção à saúde dessa família. E aí tem um incontrolável, que é essa necessidade de afeto, de toque, de proximidade. Eu acho que essa evidência de que a gente precisa disso é um tema que está colocado para a gente, o quanto a gente precisa e o quanto a gente é desejoso do encontro, do toque, do abraço, dessa proximidade física mesmo, que deixa claro o quanto nós gostamos de estar e desejamos estar
uns com os outros. Para mim tem um componente simbólico dessa cena, que é uma cena com bastante evidência. Então, o que o pai das crianças faz, ele diz que que são luvas do abraço. As luvas, então, são luvas para poder colocar o corpo dentro da luva e poder abraçar, então, o outro, nesse caso, então, as crianças poderem abraçar a avó poder abraçar as crianças, poder abraçar a filha e o genro, enfim, as pessoas se abraçarem. Mas eu quero chamar a atenção para esse tema do afeto. Eu acho que se coloca em cena o afeto, a importância da exposição aos afetos, o quanto que a gente precisa proteger os afetos. Proteger os afetos também é proteger a vida do outro. Só se quer proteger a vida daqueles por quem a gente tem afeto. A gente tem afeto pela vida dos outros ou não tem afeto pela vida dos outros? Como é possível ter afeto pela vida de alguns e não ter afeto pela vida de outros, ou um afeto alegre para a vida de alguns e um afeto triste para a vida de outros? O afeto triste que vai dizer, pode morrer se for morador de rua. Então, é não ter afeto por essa, não ter afeto positivo, alegre, de desejo por essas pessoas, pela vida dessas pessoas. Então, essas podem morrer, sejam elas os moradores de rua, os idosos, as pessoas em sofrimento psíquico, estão em confinamento. É importante a gente reconhecer que há uma exposição muito grande das pessoas, a morte é muito grande, com dois grupos, que são dois grupos em confinamento, que são os idosos em ambientes de instituições de longa permanência, como as pessoas de sofrimento psíquico que estão em cuidados hospitalares ou em cuidados ainda manicomiais. Essas são pessoas onde a morte se coloca como um afeto. Para essas pessoas, a morte se coloca como afeto. Por quê? O que faz com que a gente tolere que o afeto disponível para algumas pessoas seja a morte, mas não para todos, não para nós, não para os que estão mais próximos de nós, e o efeito que tem quando é próximo de nós. Eu queria chamar a atenção para o afeto. E o que eu dizia antes do afeto é o tema esse das artes. O quanto que sem a disponibilidade das artes, o que a gente faria com o nosso tempo, com esse tempo agora? Para a gente ocupar as crianças em casa, fundamentalmente a gente tem ocupado as crianças em casa com práticas da arte em casa, ou com práticas artísticas caseiras. Porque não temos a escola, porque não temos a educação infantil, porque não temos o parque, porque não temos várias coisas que dizem o que é só nosso. Não tem como tirar de nós, os humanos, que temos essa liberdade de produzir e inventar cotidianamente o nosso dia a dia. A gente tem os afetos e a gente tem a arte. Sem os afetos e sem a arte, como é que a saúde ia ficar? Então, eu queria chamar a atenção para isso, de que, por mais, eu concordo com o Emerson, quando a gente, assim, por que essa linguagem dos heróis da saúde são aqueles que estão dentro dos hospitais? Nós queremos que pouquíssimas pessoas cheguem aos hospitais, e para que as pessoas não cheguem aos hospitais, o trabalho de saúde a ser feito é de outros tantos heróis que poderiam ter a narrativa do cuidado e não têm tido a narrativa do cuidado. Quando a gente chama de herói os médicos e enfermeiros que estão nos hospitais, a gente está dando a narrativa desse momento a esse grupo. Mas é que a narrativa desse momento não pertence a esse grupo. Ela pertence àquelas práticas de arte que fazemos em casa, ela pertence a essas práticas de afeto que a gente consegue manter viva. Essa cena que eu trouxe, quando essa avó é abraçada, essa é uma prática de saúde necessária para que ela consiga enfrentar e atravessar esse momento em que ela está em isolamento. E quando essa família inventa esta possibilidade, também é a criação que vem aí, de inventar uma possibilidade diante desse momento que se coloca grave, ou que se coloca agudo para nós. E ele só se coloca grave ou agudo por uma força afetiva. É essa força afetiva que move a construção inventiva. Eu acho que, assim, de um ponto de vista genérico, ou geral, ou ampliado, a gente está diante dessas coisas, de interrogações que doenças podem colocar para o modo de organizar a vida e sistemas de saúde, para quais são os elementos que a gente tem, a que elementos se tem dado prioridade dentro do serviço de saúde. O Emerson trouxe um outro ponto, eu vou voltar a me referir a isso, quando ele fez a crítica à terminologia atenção primária, mas eu queria chamar a atenção de que nós vivemos nesse último período, os 2 últimos anos, ou o último ano e meio, do nosso sistema de saúde, embora a gente possa se referir aos últimos 4 anos, eu acho que com muitos exemplos, mas é que nesse último ano e meio a gente começou a falar em carteira de serviços para atenção primária. Como é uma carteira de serviços, vai dar conta de toda essa profusão de afetos,
ou de toda essa necessidade de arte. Uma carteira de serviços não lida com isso. O que vai lidar com isso é uma noção forte de território, e aí não é um território buscando marcadores das nossas abordagens que podem ser submetidas a uma carteira de serviços. Os marcadores são como a vida está se organizando no lugar. Então, não é a carteira de serviço, atenção primária, que se coloca como um tema contundente para pensar, de fato, o controle da pandemia ou o controle de uma doença transmissível, especialmente porque essa doença transmissível está falando de como é que as nossas vidas têm se organizado na rua, em casa, no trabalho. Tudo isso hoje está sendo perguntado. Se o trabalho oferece risco de transmissão, o que a gente vai fazer no trabalho? Se a rua oferece risco de transmissão, o que a gente vai fazer na rua? Se o estar em casa oferece risco de transmissão, o que a gente vai fazer com o estar em casa? E quais são as coisas que a gente contorna e quais são as coisas que são incontornáveis? A gente tem uma hora em que a gente diz, seja a gente trabalhador de saúde, seja a gente um familiar, e que a gente diz, é preciso lavar a mão, é preciso trocar de roupa, é preciso se afastar do contato cotidiano e aglomerado com as pessoas imunodeprimidas ou com os idosos, mas tem uma hora em que a gente diz, e todos nós dizemos, deixa estar porque eu preciso tocar, deixa estar porque eu preciso abraçar, deixa estar porque eu preciso estar próximo. E a gente tem que profusamente inventar essas possibilidades, porque senão a gente não sobrevive. O tema da saúde mental veio com muita força. Veio com muita força para os trabalhadores, veio com muita força para as pessoas que estão em casa, e a gente vai vendo que esse tema da saúde mental é um tema que o sistema de saúde tem lidado muito pouco com isso, embora a gente chame atenção para os números que crescem com o suicídio, os números que crescem com as automutilações. Então, esses números crescem e a gente segue não sabendo muito o que fazer, e meio que essa doença coloca tudo isso de uma maneira escancarada e exagerada, eu acho, diante da gente. Eu acho que tem um pouco disso na cena. Para fechar essa primeira abordagem, a gente seguir conversando e devolver ali para o Emerson quando houve a interrupção, eu cheguei a trabalhar nesse encontro aí com o grupo da Andréia, o grupo da Lohane, o grupo da saúde de Mossoró. Eu disse, no meio da conversa, me ocorreu que a gente devia estar pensando num plano territorial singular. Do mesmo jeito que a gente falava de projeto terapêutico singular, de que a gente pudesse pensar em projetos territoriais singulares. Mas só é possível pensar em projetos territoriais singulares porque tem SUS e porque a gente defende essa territorialização, porque a gente entende que aqueles serviços que estão em nível local, eles têm responsabilidade com a saúde local. Como é que a gente vai saber quais são as pessoas? Vou dar um exemplo assim do tipo, eu tinha pensado nesse vídeo quando eu pensei no tema da visita domiciliar. Evitar as visitas domiciliares, evitar a presença dentro das casas. Do ponto de vista geral, sim, evitar as visitas domiciliares e evitar a visita dentro das casas. Mas se eu sei que tem um idoso vivendo de determinado jeito, que eu sei que tem um conjunto de crianças vivendo de determinado jeito, que tem uma pessoa com autismo, ou que tem uma pessoa portadora de deficiência, uma pessoa com deficiência, ou com os vários tipos de deficiência, eu não posso dizer assim que, então, a minha relação com esse lugar é uma relação igual a qualquer lugar onde eu esteja. Eu preciso conhecer essas pessoas. E só o âmbito local tem competência e possibilidade de conhecer isso. Então, eu poderia falar em isolamento controlado desde que fosse neste tipo de contato, com mais ou menos exposição às relações, porque se eu vou evitar demais o contato com uma pessoa idosa, vou evitar demais o contato com uma pessoa com deficiência, talvez eu apenas exponha essa pessoa muito mais ao risco de adoecimento, ou uma fragilidade muito maior, aos efeitos que esta e outras doenças podem provocar naquela existência ou naquele corpo. Mas como é possível pensar desse jeito? Só tendo nível local, só com uma unidade básica de saúde, só com um CAPS, só com esses serviços que se colocam próximos da organização da vida das pessoas, isso é possível. Então, eu posso traçar projetos territoriais singulares se eu estiver em território. E se o território for respeitado como um lugar que faz avaliação, que faz planejamento e que faz intervenção. A gente faz isso quanto maior a interdisciplinaridade da nossa equipe, mas também quanto maior é a diversidade de profissões da nossa equipe. Com um olhar excludentemente médico e de enfermagem, a gente tem um limite do que é possível
fazer. As práticas que ocorrem fora do consultório, as práticas que ocorrem nas ruas, elas ficaram mais ainda demandadas. Só que agora a gente tem que saber de que maneira as pessoas estão sentando no bar, de que maneira as pessoas estão indo ao restaurante ou não estão indo, e o que acontece por não estarem indo, as pessoas que estão trabalhando no supermercado, no mercado de esquina, como a gente está cuidando dessas pessoas, porque o trabalho delas é um trabalho de exposição a risco. Elas estão o tempo inteiro em contato com as pessoas que ainda usam esses serviços que são essenciais. Bom, e qual é a nossa oferta para os trabalhadores desses serviços essenciais, do ponto de vista de uma saúde do trabalho ou de uma saúde do trabalhador? Então, pensar o sistema de saúde como nós estamos dentro da unidade básica de saúde ou dentro do hospital, atendendo a demanda de adoecidos que nos chegam, ou a gente está em território produzindo várias margens de intervenção em saúde que dizem da possibilidade de enfrentar melhor as condições de exposição, alargar as possibilidades das exposições necessárias, especialmente as exposições de bons afetos ou de afetos que compõem a possibilidade de uma existência melhor. Se a gente segue perguntando quais são os grupos sociais mais expostos, a gente vai ver nessa doença a reivindicação de afetos com esses grupos, de afeto de disposição da nossa vida, a vida dessas pessoas que seriam, então, os grupos mais expostos. Os grupos mais expostos, pessoas com deficiência, os grupos mais expostos, pessoas de idade mais elevada, os grupos mais expostos, pessoas que estão vivendo doenças com o uso de medicamentos que afetam a sua imunidade, olha o que essas pessoas também estão pedindo de organização da sua vida. Então, eu acho que a doença nos colocou muitas dessas perguntas. E é muito ruim quando a gente evita responder essas perguntas e diz, só se trata de isolamento e só se trata de atender às demandas urgentes. Não é de atender às demandas de saúde, segue sendo atender às demandas de saúde que pululam nos territórios, mas só é possível da gente construir intervenção se nós estivermos nesses territórios. Então, se não tem quem está nesses territórios, os hospitais só vão aumentar a sua carga de pessoas chegando e se encontrando com o limite de responder com as tecnologias hospitalares ou de respiradores a esse grupo que ali chegou. Também, e acho que antes ainda de passar, eu falei que acho que era a última questão, era esse projeto territorial singular, mas antes de passar, eu acho que tem esse tema de qual é a proteção da vida, que na linguagem dos Fernandes, é assustador imaginar que a economia só tem a dizer que as pessoas têm que seguir trabalhando para mover a economia. É como se não tivesse nada a dizer de que a economia cuida de todas as vidas. E a economia vai se virar para cuidar de todas as vidas. Se não podemos estar todos no trabalho, o que a economia vai fazer com isso? De que maneira as políticas governamentais e econômicas vão responder a isso? Nós tivemos no passado recente do nosso país a força tão forte de que é necessário um Bolsa Família, de que é necessário a iluminação em todas as casas, de que é necessário o acesso à água em todas as casas, que é necessário o acesso de esgoto a todas as casas. Estas são as coisas que falam de uma política da vida e que nós não podemos tirar essas políticas de cena e dizer que a proteção da vida ela é uma necessidade das propostas de governo, das propostas de Estado, das propostas econômicas. Ou protegemos a vida, ou expomos todo mundo, todos à morte. Então, eu acho que se vem perguntas sobre a saúde, senso um pouco mais estrito, vem essa pergunta também sobre a vida de um sentido ampliado. Eu acho que com uma fala inicial, colocando algumas questões na mesa, eu colocaria essas primeiras questões. Andréia, contigo? Ricardo. Eu vou ver se o professor Emerson, que a imagem dele não está aparecendo, mas quero ver se ele está nos ouvindo. Professor Emerson? Eu estou ouvindo, sim. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tudo bem, estamos sim. Estamos sim. Então, me vendo? Não, a imagem para mim não está aparecendo. Não sei se porque às vezes as internets não contribuem, né? Mas eu acho que talvez... Não, estou vendo vocês dois. A imagem também, eu vejo os dois. Tá bom. Eu estava lendo aqui, muito bom, Ricardo, essa sua intervenção. Eu acho que
ela vai indo nessa linha. Eu queria abrir só muito rápido, já são quase 50 minutos que a gente abriu aqui esse ao vivo, né? Que a gente chama de live, né? Então, esse ao vivo aqui, e talvez pudéssemos estar diante de perguntas, né? Porque as pessoas aqui estão comentando, fortalecendo bastante algumas das falas que aconteceram. E eu queria só trazer um elemento para a cena que primeiro, eu acho que eu já gravei vários vídeos, já participei de vários ao vivos, e eu tenho apontado algumas ideias. Uma delas é que não existe uma palavra de ordem única para entender o que significa isolamento. Uma coisa é você estar vivendo num lugar, por exemplo, de classe média, né? Aqui onde eu estou, né? Um bando de classe média aqui, inclusive eu, com casa que tem algumas habitações, que tem espaço, né? E que mesmo em condomínios tão pequenos quanto eu vivo, né? São só 20 casas, você mal conhece na vizinhança, de fato, a lógica do viver do outro. Aqui, como é muito pequeno, você sabe o nome, sabe alguma coisa, mas você não conhece. E, na verdade, a imensa maioria dos lugares onde as pessoas habitam no Brasil, a imensa maioria, são situações onde as redes de conexões são muito vivas e onde os territórios são muito vivos, onde há muita multiplicidade de produção comunicativa, de produção cultural, de produção de amizade, de produção de vizinhança, e aonde a ideia de morar, a ideia de residência, a ideia de casa, não é a ideia que nós da classe média temos, né? Aqui eu falo, meu condomínio tem 20 casas, cada um então tem sua residência. Nesses lugares, da imensa maioria, a residência é uma residência ampliada. Ela não se reduz àquele espaço, às vezes, aonde uma moradia de 20 metros quadrados se torna o centro da residência. Não, a residência é da porta para fora, numa boa parte desses lugares. E aonde as relações de familiarizações são muito ampliadas. Então, o que significa isolamento, né? Nós temos um imaginário de classe média e classe alta de isolamento social. Mas o que significa isolamento social nesses territórios, né, que tem uma quantidade de conexões brutais, né? Será que é impossível as pessoas terem uma vida comunitária com algum grau de mitigação do processo de contaminação, mas que não seja tão paranoico quanto o que se está construindo no imaginário? Hoje o imaginário é que se você olha alguém em algum lugar fora da sua residência, parece que aquele alguém vai pular em cima de você com todos os coronavírus te atacando. Seja ele quem for, você tem uma sensação que vai ser violentado imediatamente. Basta olhar, mesmo que esteja a 50 metros de distância, né? E aí você fica numa paranoia brutal. Esse conceito de isolamento que está se produzindo é impossível. Impossível. E, por outro lado, nós também estamos numa discussão muito infeliz do que significa EPI, do que significa se proteger, do que significa não se expor à contaminação, né? Nós estamos numa elaboração muito pouco sofisticada, né? Parece que olhou alguém a 1 metro, pronto, o coronavírus faz um salto de trampolim, não é? Ou que se você tiver muito a 1 metro, 2 metros de alguém, chegou em casa, tem que trocar toda a roupa, como se a roupa fosse algo que o coronavírus, com aquelas anteninhas dele, agarra nos tecidos, né? Gente, nós estamos com uma visão completamente anticientífica. Se existe uma visão anticientífica do lado do governo nacional,
e é proposital, nós estamos com excesso de linguajar em torno da ciência, com uma visão anticientífica de como é que o processo de contaminação efetivamente ocorre. E isso tem amedrontado muita gente, inclusive os trabalhadores de saúde, né? E que às vezes são paradoxais. Outro dia eu estava vendo como é que uma equipe de saúde estava atuando no território, agentes comunitários, em Niterói, porque Niterói está incentivando, né, que tem algum trabalho presencial dentro dos territórios. E a coisa foi muito engraçada, né? Uma amiga minha recebendo a visita de agentes comunitários vindo de carro perto da casa dela, fazem contato a partir do portão, e eles, os dois, um do lado do outro, sem máscaras, os dois. E essa minha amiga, visitada por eles a uma distância lá de 10 metros, né? E aí ela olha para eles e fala assim, vocês estão sem máscaras entre vocês? Aí eles falam, não, estamos. A gente só põe a máscara quando a gente se aproxima do usuário, né? Ora, essa é a coisa completamente... Ninguém está entendendo nada, né? Porque isso tem acontecido nos ambientes hospitalares. Os profissionais se põe aquela roupa, aqueles EPIs, aquele monte infernal de coisa, e aí eles atuam com grande proteção. Quando chega no refeitório, todos tiram tudo, não é? E aí não passa na cabeça que, de repente, o profissional de saúde seja ali no contato direto um grande transmissor. Então, a gente vive uma tensão que podemos conviver proximamente e ter certas condutas de cuidar de si para cuidar do outro? Podemos. Precisamos ser paranoicos para fazer isso? Não precisamos. Olha, veja, a Universidade de Pelotas está fazendo uma pesquisa, e uma pesquisa em que o pesquisador está indo bater na porta da casa das pessoas para preencher um formulário, e vai lá e faz uma dosagem de anticorpo, né, aplicando uma possibilidade diagnóstica, né? E você vê o pesquisador parametrado, está com a máscara, tem um avental, e está protegido. E a maneira como ele se relaciona, é possível você evitar uma gripe. Repara, a influenza, que também é altamente contaminante, H1N1, a SARS-1, eu pelo menos, que sou um cara muito sensível a quadros alérgicos de via aérea superior, sempre fui muito cauteloso na ideia de períodos de grande contaminação, mantendo distância, procurando usar máscara. Eu não uso máscara de agora, não é? E muitas vezes eu passo liso pelo período de contaminação. A gente tem que quebrar essa imagem da paranoia, porque isso tem criado nas redes de cuidado uma falsa ideia de que a gente não pode ir no território cuidar. Nós podemos ir no território cuidar, sim. Aliás, nós devemos ir no território cuidar, não é? Mesmo porque o preço de um respirador, eu já falei isso numa outra gravação minha, o preço de um respirador te permite comprar equipamentos bons para cuidar do nosso trabalhador para mais de 300 trabalhadores. Um respirador, não é? E esse trabalhador com oxímetro, com materiais que permite ele medir febre, permite ele escutar a pessoa e permite ficar protegido com luva, com roupa, com álcool, com várias coisas que ele não vai se contaminar. Só que nós não estamos apostando nisso, né? E aí eu faço uma... Não, só quero fechar. E aí eu faço uma crítica ao nosso próprio pessoal da rede básica, que fica dizendo, a gente não tem EPI, não tem investimento. Não, a gente não tem mesmo, não tem investimento. Mas as comunidades estão fazendo autogestão de territórios em vários lugares desse Brasil. Existem várias comunidades em que, diante da ausência, então, dos trabalhadores de saúde, existe mecanismo de auto-organização.
e eles fabricam EPIs, e eles fabricam um monte de coisa, né? Sem a nossa colaboração. Eu acho que a gente deveria botar isso em conversa, em discussão. Pronto, Ricardo? Não, eu só ia pegar um trechinho, assim, de novo, o tema do território. Essas práticas de proteção, que a gente não... Parece que quando a gente faz uma certa crítica a elas, é como se elas não fossem necessárias. Elas são. Mas mesmo essas práticas de proteção, de prevenção contra a transmissão, contra o contágio, muitas delas são de ativação também de que a gente tem com as costureiras locais para o tema das máscaras. Qual é a relação que a gente tem com as redes sociais locais para pensar a proteção das casas? É que essas são práticas possíveis, são práticas necessárias, e elas só podem existir se tiver sistema de saúde em território. Porque não dá para imaginar que é o Ministério da Saúde que vai dizer isso para o país inteiro, porque não é possível, nós não sabemos os modos com que a vida se organiza em cada território, mas uma unidade básica de saúde sabe. É preciso que exista essa unidade básica de saúde no nível do território, nesse âmbito próximo da vida das pessoas, para construir a intervenção nesse lugar, com redes sociais locais, com as proteções de vizinhança, com as proteções com o sistema de comércio local. Eu acho que até o tema da vigilância, esse tema da vigilância, que tem estado muito afastado da rede básica, ele ficou evidenciado agora. Qual é a tarefa que a rede básica tem com a vigilância? Qual é a tarefa que cada profissional que tem responsabilidade territorial, qual é o conhecimento que ele tem de vigilância e quais são as suas práticas de vigilância? Se as suas práticas de vigilância forem só as práticas policiais, do tipo, as mesmas que o Ministério da Saúde pode emitir para o país inteiro, está muito ruim. Está muito ruim, muito afastado da vida, mas quando se está ali próximo da vida, justamente ali é que a gente tem que fazer com que as nossas condutas sejam condutas tão vivas quanto vivo é um local, quanto vivas são as relações. Por isso eu queria chamar a atenção para aquelas duas palavrinhas ali, que é a palavrinha afeto e arte, porque essas palavrinhas afeto e arte, elas dão conta de dizer que é só ao vivo, que é só diante do encontro, que é só no corpo a corpo que isso vai se fazer. Mas são conteúdos e são conhecimentos científicos, sim, do que é vigilância, o que é saúde coletiva, o que é planejamento de território, o que é intervenção de território, falhou. Mesmo que os conhecimentos e intervenções que ultrapassam, que saem fora desse cenário recortado do que é a ciência em saúde. Eu cheguei a apontar isso também, não me lembro se foi em alguma rede onde nós dois, eu e Emerson, somos parceiros, acho até que foi, em que foi um certo jogo, assim, eu estava dizendo quando a gente começa a escutar o Ministério da Saúde defender o ministro da Saúde, o que saiu, defendendo a ciência, ok defender a ciência, mas de qual ciência ele está falando? É isso. Porque também não existe uma única ciência e uma única vertente de compreensão do que é a ciência. Agora, território, eu acho que continua sendo para nós um tema forte, a evidência de que a rede básica é absolutamente necessária, que a qualificação de profissionais para que estejam de maneira forte e contundente na atenção básica é relevante, é isso mesmo que tem que acontecer. Até a Lohane brincou comigo com uma hashtag que é: sem atenção básica não tem controle da pandemia. Sem atenção básica não tem controle da pandemia. O que a gente pode ter é atenção às doenças. Controle da pandemia não tem como, desta e de tantas outras. Agora, sem compreender o que é a vida e o que as doenças fazem nas histórias de vida, também não tem desenvolvimento do sistema de saúde, nem das nossas práticas. Eu acho que, assim, na linha de vamos ver o que as pessoas têm para dizer, para mim, o que a gente precisa conversar é em torno dessas questões. Tem duas coisas aqui que me chamaram a atenção, né? Uma é a fala da Ivana e outra da Carla. Bom, a Carla pergunta, né? Será que esse cenário não veio para mostrar o quanto a saúde da família e o ACS está longe do território? Eu acho que em vários lugares veio mesmo, né? Mas eu acho que veio também para mostrar o quanto em alguns lugares foram destruídas essas equipes e essas redes, né? Não só estão longe, mas tem também uma destruição brutal. O Sudeste é um lugar de arrasar, né? Praticamente, se você aponta a experiência de Minas, a experiência de São Paulo e a experiência do Rio de Janeiro, é uma experiência dolorosa, com algumas exceções, né?
E aí, numa das exceções, caberia ir para a ideia da Ivana, né? O que é que tem... A Ivana pergunta das experiências de lugares específicos como hotéis que estão sendo alugados para colocar idosos, né, que vivem em condições de redes mais precárias do ponto de vista domiciliar e do ponto de vista de cuidadores, né? Eu acho que eu conheço algumas experiências, uma muito perto do grupo que eu trabalho e uma também no mesmo estado. Então, eu lá pela UFRJ, né, em Macaé, que é no norte fluminense, nós temos um grupo de trabalho formado por 100 professores da Universidade Federal no norte fluminense, envolvendo várias universidades da região. Então, não só a UFRJ, a UF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, institutos federais da região, e a gente tem um fórum entre municípios também que a gente tem trabalhado junto. E a gente está vendo algumas experiências em Macaé mesmo, um antigo hotel que foi ocupado pela prefeitura com essa ideia de colocar ali dentro do hotel alguns idosos ou mesmo populações viventes de rua que estão em situações muito precárias, né? A gente viu isso em Niterói, né, naquele debate da TV Rede Unida. Então, vocês procurem lá, TV Rede Unida, e vejam várias gravações, né? Tem muitas que nós estamos, mas tem uma com o secretário de Saúde e a sua adjunta lá de Niterói, que é o Rodrigo e a Camila, e a Camila conta um pouco a história da construção de um lugar especial de acolhimento e de cuidado para essas pessoas que vivem em situações bem mais precárias, né? E eu acho que essas são medidas, né, que eu diria, usando dos nossos italianos, né, que essa combinação entre o cuidado de proximidade e o cuidados intermediários é uma estratégia fundamental para a gente pensar no Brasil, né? Ou seja, conseguir criar equipamentos, né, que ocupam essa dimensão, vamos dizer assim, intermediária dentro das modalidades de cuidado, como esses grandes lugares de acolhimento dessas populações que precisam de um cuidado semi-intensivo, e que a gente aprendeu muito isso na saúde mental, né? E no HIV, né? Que precisam de cuidado semi-intensivo, que você pode, que são muito vulneráveis e que você pode, com grandes impactos, oferecer esses lugares intermediários de cuidado, combinar isso com a questão dos territórios, né? Com esse cuidado de proximidade, que é onde se instala essa base, né, que é a rede básica na sua complexidade, pode oferecer. Eu acho que esses elementos, alguns lugares estão fazendo essa experimentação, mas são muito poucos, né? A realidade do Rio de Janeiro é uma realidade muito dramática, né? E eu vejo que a de São Paulo também é muito dramática, gente. São Paulo é lá um estado que tem muito dinheiro, mas é um estado que destruiu completamente o que se tinha de sistema único de saúde dentro do estado, não é? Nós tínhamos alguns exemplos incríveis de experiências de São Paulo, Santos, São Bernardo, eu poderia citar aqui uma infinidade, né? Campinas. Nossa, é uma destruição brutal disso. E agora nós estamos pagando o pato disso, não é? Então, acho que eu volto lá para o meu começo. A pandemia permite a gente fazer essa explosão de reflexão e essa tomada de decisão de intervenções, né? E ampliação desse território do próprio campo, que tem que ir embora do campo da saúde, tem que vazar o campo da saúde. Ricardo coloca essa temática de uma maneira clara, né? O Sarraceno e o Rotelli falaram abertamente na sua conversa. E eu já tenho apontado há um tempo, a pandemia da Covid não é um problema de saúde, não é? Ela é um problema muito mais amplo,
que a saúde tem alguma coisa a dizer e a intervir sobre ela. E ela não deveria ocupar o lugar do discurso hegemônico da biomedicina. Agora, juiz vai falar, ele fala através da nomenclatura da biomedicina. Aí, jornalista vai falar, ele fala através da nomenclatura da biomedicina. Aí, não sei quem vai falar, fala através da nomenclatura da biomedicina. Ou seja, tem uma biomedicalização do imaginário, do discurso, das experiências, e isso mediocriza a nossa perspectiva do devir, né? Nós precisamos nos libertar dessa clausura, nós precisamos nos libertar dessa captura. Então, esse tema de que nós precisamos vazar o campo da saúde, precisamos afirmar que ela não é um problema da saúde, ela é um problema muito de várias ordens e complexidades, e que a produção da vida não é uma tarefa da saúde, produção da vida é uma tarefa dos coletivos, não é? Em autogestão de si e em conexão com o outro nas suas diferenças, e que a saúde pode ser um dispositivo facilitador, nós precisamos problematizar e pensar sobre isso. Então, eu vou colocar mais uma questãozinha, acho que podia a Andréa fazer um balanço, Andréa. Mas eu acho que, assim, eu estou super favorável, concordo inteiramente com essas questões que a Emerson trouxe agora, eu acho que são precisas, mas eu acho que se coloca também para a gente que está dentro do setor da saúde, seja os conhecimentos técnicos necessários e que precisam estar disponíveis para a gente, incluindo os dados epidemiológicos, incluindo os dados de comportamento do processo saúde e doença com as evidências próprias do setor da saúde, mas o tema dos equipamentos de proteção não só para a gente que está atuando ou que está atendendo, mas de fato a gente dispõe de todos os recursos para organizar a intervenção local. A gente precisa de ter todas as coisas para poder sair, todos os equipamentos para sair para a rua, todos os equipamentos para distribuir para quem seguiu trabalhando e está ali no território, como trabalhando no comércio, nesses lugares, ou a gente vai fornecer ou vai poder ajudar a orientar como usa, porque muitas vezes, quando a gente dá conta de mostrar que a intervenção ela é mais larga, parece que então a gente pode ser o mínimo do mínimo do mínimo na atenção básica. Eu vi agora uma das últimas intervenções do atual ministro, ele acabou de descobrir que a gente só vai poder fazer uma intervenção em saúde coletiva se tiver prática de saúde coletiva. Mas ele descobriu isso agora. Então, ele diz numa coletiva dele, eu descobri, eu compreendi, agora, a gente sabia disso, a gente já sabe disso. Então, essas coisas que, assim, a gente precisa de que os equipamentos de saúde que estão no âmbito do território, alguns aqui perguntaram, né, se o trabalho do ACS, ou mesmo o trabalho da rede básica na rotina, a rede básica da rotina precisa ser de porta aberta, a rotina da atenção básica precisa ser receber todas as pessoas todos os dias, o agente comunitário precisa estar nas ruas e nas casas todos os dias. A gente vai adequar e ajustar o nosso trabalho de hoje com as circunstâncias que o sistema de saúde reivindica hoje, mas desde que a gente reconheça que o nosso trabalho é estar de portas abertas e estar de acordo com o desenho de saúde que vai se refazendo todo o tempo no âmbito da existência do nosso serviço, no lugar onde o nosso serviço se coloca. A gente aprende pouco a interpretar sistema de saúde local, a gente aprende pouco a interpretar e construir a intervenção. A tendência é, na carteira de serviços, estar pronto para atender demandas programadas e as demandas não programadas. E o alargamento da resposta, inclusive para as demandas programadas, que significa encaminhar o mínimo possível. É quase que o pressuposto deveria ser encaminhar nunca. O que devíamos fazer para não encaminhar nunca? Quando esgotou a nossa capacidade de resposta, agora não posso mais não encaminhar, é a hora de encaminhar. Mas é que a gente encaminha muito antes de ter chegado no esgotamento da resposta do que é possível fazer no âmbito local. Então, eu acho que a gente tem tido formação insuficiente, alto desafio insuficiente, desafio do sistema de saúde local insuficiente,
Esses desafios insuficientes fazem tanto com que a gente se conforte com não temos os recursos necessários para uma boa intervenção, não é os recursos tecnológicos para a intervenção programada, são os recursos necessários para essa intervenção que a gente compreendeu e se deparou com ela, porque estamos de uma maneira muito aguda no cotidiano. Eu acho que isso se colocou de volta agora. Eu fico surpreso quando se diz agora o agente comunitário vai ficar em casa. Como vai ficar em casa? Em casa, desculpe, não vai sair para as casas, vai ficar na sua casa e não nas outras casas. Não, qual é o trabalho que o agente comunitário vai fazer agora? A gente vai fechar toda a demanda programada porque ela só gera aglomeração de pessoas. O que a gente vai colocar nesse lugar? A necessidade que a gente responda essas perguntas exige mais conhecimento, mas exige esse desafio, de que a gente tome esse desafio como um desafio para construir a nossa resposta no cotidiano a cada configuração do processo de saúde e doença. E, André, vamos ver o que tu recolheste aí para a gente conversar de novo? Pronto, eu levantei algumas... O que pediram mais, Ricardo, aqui também foi para você falar um pouquinho depois do projeto Singular de Território, né? O pessoal gostou da ideia, estavam perguntando se poderia fazer por georreferenciamento, classificação de vulnerabilidade. É até interessante que a gente começou a trabalhar isso com o NASF aqui em Mossoró essa semana e tem muita gente com dúvida da ideia desse projeto terapêutico de território, né? Eu só queria colocar uma coisa que eu acho importante pontuar, enquanto alguém que trabalha muitos anos, né, trabalhou muitos anos na assistência, né, na atenção primária, essa questão da carta de serviços que você coloca muito bem, a impressão que me dá é como se as pessoas achassem que criar uma carta de serviços em um protocolo vai aumentar a resolutividade de um cuidado que ele é muito mais efetivo. Claro, um protocolo biomédico, os recursos tecnológicos influenciam, mas eu vejo que o vínculo com o território, ele se faz muito mais fundamental do que qualquer outra coisa para aumentar essa resolutividade. Porque o que eu tenho hoje são pessoas assustadas, me ligando, às vezes, assim, no privado, eu não estou mais na assistência. Olha, doutor, eu estou aqui sentindo isso e isso, mas eu não posso deixar de ir ao meu trabalho, eu não quero que saibam que eu estou doente, porque se souberem que eu estou doente, meu vizinho não vai mais vir aqui em casa trazer a feira, que ele está me ajudando. Então, quer dizer, isso só quem consegue ajustar é a equipe que está no território, com o vínculo, com o mapeamento e que tem a confiança dessa população. A gente tem visto nessa questão dos abrigados, inclusive, né, como o professor Merri colocou, dos idosos, a gente vê na população de rua a mesma coisa. Qual é o vínculo que eu tenho? As pessoas em situação de rua, né, a população em situação de rua está sendo abrigada, ela vai para o abrigo, mas e depois? Quando tudo isso acabar, como é que fica a minha vida? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Eu não quero tomar esses cuidados, porque para mim, eu já escutei isso, a minha vida não tem valor. Para que eu vou me cuidar, né? Então, que valor essas vidas têm? Eu acho que isso vocês pontuaram bastante e é interessante da gente lembrar que às vezes a gente está falando muito do cuidado, mas continua muitas vezes tendo essa visão muito biomédica, né, do cuidado à doença, do cuidado à Covid, tem tudo isso envolvido por trás, né, a falta do abraço, a falta do convívio familiar, esses idosos que estão saindo, eles voltam para o convívio. A Ivana fez uma pergunta, né, ao professor Merri, se a gente tirar os idosos, como é que eles vão depois voltar a esse convívio, se não vai haver uma ruptura de vínculos do convívio familiar desse idoso, como é que ele vai se readequar a essas situações. Então, eu vou deixar para vocês comentarem um pouquinho mais, mas o pessoal está pedindo muito essa questão aqui do projeto Singular de Território. Tá legal. Uma das coisas sobre esse tema que a Ivana continuou problematizando, né? Eu acho que, na realidade, é diferente fazer um oferecimento de acolhimento e vínculos, né, nesse tipo de coisa, e a estratégia de arrancar o idoso do seu lugar de existência. Eu acho que aí as tecnologias de cuidado devem trabalhar exatamente que esse movimento de deslocamento só através do vínculo e da responsabilização.
e não através da autoridade, né? Na realidade, eu tenho um entendimento que a prática de saúde nunca vai poder ser sobre o outro. A prática de saúde tem que ser com o outro e tem que ser uma estratégia de ação que seja simétrica, em que os dois que aí estão são igualmente potentes. Qualquer outra possibilidade é tornar a prática de saúde prática de controle e de domínio sobre os corpos. Então, eu acho que a gente tem que, de uma certa maneira, construir no campo das tecnologias de cuidado, por isso que eu falei das tecnologias de cuidados não materiais, relacionais, saber construir com o outro essa produção do deslocamento. Senão, não deve ser feito, né? Senão não deve ser feito. Então, acho que isso é fundamental. O outro tem que produzir o seu projeto terapêutico. Eu tenho que ser facilitador disso, mas ele que tem que construir, não é? Então, nós temos que fazer uma inversão brutal na nossa concepção de cuidar, né? E, infelizmente, a nossa atenção primária à saúde é biomedicalizada. A nossa atenção primária à saúde é ocupada pela biomedicina, é ocupada por estratégias autoritárias sobre o corpo dos outros, sobre o controle do corpo dos outros. Nós precisamos fazer essa autocrítica, nós precisamos reconhecer isso para não fazer isso, não é? Então, acho que isso é um bom momento da gente problematizar. Outra coisa que eu queria colocar, até escrevi para o Ricardo no WhatsApp dele, é que nós já tivemos propostas nos anos 90 de algumas estratégias de formação de territórios singularizados em grandes cidades. Eu, por exemplo, trabalhei com Belo Horizonte, né, sobre a ideia de construção de distritos. Eram 9 distritos construídos no município de Belo Horizonte, que na época tinha 2.100.000 habitantes, e eu era consultor da secretaria na época, nos anos 92, 93, 94, e eu lembro que para mim era um grande problema, né, porque era um sanitarismo exagerado, né? Era uma ideia de olhar o território sobre a ótica de marcadores tradicionais da saúde pública e usando geoprocessamento, mapas de vulnerabilizações, mas na realidade era uma prática que não era uma prática libertária do cuidado. E eu acho que o Ricardo está falando de uma prática libertária do cuidado, quando ele pensa esse tema do território singular, né? E acho que seria bom poder distinguir isso, porque o sanitarismo é um inferno, né? Nós que somos sanitaristas sabemos. A saúde pública nasceu e continua de mão dada com a produção e controle dos corpos, não é? E nós precisamos o tempo inteiro entrar em EP sobre isso, colocar em discussão esse nosso lugar, né? A gente tem uma mania muito grande de querer controlar, né? E, infelizmente, acho que esse sanitarismo, ele hoje é muito predominante em várias ações dentro do território, né? São muito autoritárias, muito normativas, muito impositivas, e estamos pagando pato disso, como alguém já perguntou, né? Então, acho que esse é um momento também legal de poder chamar atenção sobre isso. Então, eu acho que, de fato, essa é uma pergunta bem relevante, e a gente vai vendo, às vezes, até com uma formulação rápida que a gente faz, a gente vê pelas perguntas, que a formulação precisa um conjunto de contextos ou de explicações mesmo. Eu queria pontuar, assim, por que eu cheguei a eu declarei, digamos, essa nomenclatura projeto territorial singular, foi fazendo uma certa sinonímia com projeto terapêutico singular. Então, se a gente entendeu o que quer dizer projeto terapêutico singular, tem mais chance de compreender o que é o projeto territorial singular. Se não compreendemos bem de onde vem, e Emerson é um dos formuladores desse conceito de projeto terapêutico singular, se a gente não compreendeu bem esse conceito de projeto terapêutico singular, a tendência é de que a gente faça a aproximação de um projeto territorial singular a uma compreensão apenas do que seja georreferenciamento, microterritorialização, área de risco, microárea de risco. Não é deste ponto de vista. É uma compreensão profunda e aguda de
quais são as coisas que acontecem no nosso território, que vai desde dizer o seguinte: nossa equipe de trabalhadores precisa de qual formação? Isso, para mim, está no projeto território singular, é um projeto singular de território, ou num projeto territorial singular. Qual é a atualização de dados e de informações que a nossa equipe precisa? De que maneira a gente vai atualizar a nossa equipe com informações, com conhecimentos, com dados, para que ela siga a sua intervenção no local? Ou de que maneira os dados que ela própria recolhe são estudados e analisados coletivamente pelo grupo de trabalhadores daquele lugar? Por exemplo, isso está no meu conceito de projeto singular de território. Eu tenho pessoas nas casas. As pessoas nas casas estão demandando, não é se elas são idosas, se elas são hipertensos, se elas são diabéticos. Quais são esses diabéticos, quais são esses hipertensos, quais são esses idosos, para que a cada um, não é a cada grupo, assim, do tipo a faixa etária ou o portador de uma doença. As pessoas dali, elas têm relação de vizinhança deste jeito ou daquele jeito, para saber se elas estão sendo cuidadas pelos vizinhos ou elas precisam de mais presença do agente comunitário de saúde. Eu quero dizer que o agente comunitário de saúde talvez tenha que ir tantas vezes em uma casa e não tantas casas no mesmo dia. Essa compreensão, essas são as compreensões necessárias. Eu não tenho que ter um certo número de visitas por pessoas a cada semana. Eu tenho que ter tantas visitas cada pessoa precisa, de acordo com aquilo que é a sua relação com a saúde, a sua relação com a sua possibilidade de produzir existência ou relação com as suas questões de saúde. Está nesse território, quais lugares que estão funcionando, que são serviços essenciais, que estão abertos, e que tipo de relação a gente, sistema de saúde, vai ter com esses lugares. Então, o território, talvez o georreferenciamento, a gente podia dizer assim, onde é que ele está? Ele está na base de qualquer prática de território, mas quando ele está na base, ele não é o projeto, este projeto singular. O projeto singular, ele é essa compreensão de quais coisas estão demandando um desenho singular à minha intervenção. É esse desenho singular da minha intervenção que eu estou chamando de projeto territorial singular. Mas também querendo apontar que, portanto, a unidade básica de saúde não é um lugar passivo que recebe as normativas, os protocolos, as tarefas prescritas por qualquer nível de gestão. A unidade básica ela é a formuladora da sua intervenção. Ela vai formular a sua intervenção em território por conhecer profundamente o território, por conhecer afetivamente o território. Se ela não conhecer afetivamente o território, ela vai fazer a carteira de serviço. É uma carteira melhor, pior, mais abrangente, menos abrangente, mas continuará sendo a carteira de serviços, que é o que a gente chamava, eu acho que dá para fazer essa referência, quando a gente vinha discutir, quando construiu uma chamada importante nos chamados modelo tecnoassistencial. Vamos voltar aí para o professor Emerson, que é um dos formuladores também desse campo. Modelo tecnoassistencial em defesa da vida. A gente tentava dizer o seguinte, de que maneira esse defesa da vida se coloca? Ele é diferente de um sistema de saúde ou de uma ação de território com base na vigilância à saúde. Não estamos falando de vigilância à saúde, estamos falando de defesa da vida. Mas para ser defesa da vida, é preciso compreender de que vida é essa. Ao que chamamos de vida? Se o que chamamos de vida são marcadores epidemiológicos, já não sei se seguiu sendo vida. Passou a ser marcadores epidemiológicos. Então, às vezes é sutil, a gente vai dizer, mas não está uma coisa ligada com a outra? Tá, mas a perspectiva com que a gente interpreta e desenha a intervenção, ela muda. A perspectiva de interpretar e de produzir a intervenção é que vai fazer a distinção. É ruim que a gente use a terminologia singular para fazer aquilo que é programado. O singular é para dizer fora do programa, sem programa, ao vivo, em ato, imediato. É assim que a gente vai entender o que é esse singular. Não é um em ato do tipo espontaneísmo. É um em ato do tipo, não é pelos protocolos, é pela compreensão da organização da vida local, é pela compreensão dos modos com que a gente se apoia uns aos outros vivendo em determinado lugar. Quais são as práticas artísticas desse lugar, quais são as práticas de encontro desse lugar, quais são os fluxos de comunicação desse lugar. Também é ruim a gente imaginar, e a gente está vendo isso todo o tempo com o isolamento e com o distanciamento,
E é como se fosse possível acreditar que as pessoas estão restritas, como se o território fosse restrito a uma fixação no endereço. Nenhum de nós está fixo no endereço, porque dá para dizer o seguinte, se tiver comércio local, vai chegar o entregador das coisas desse lugar. Então já veio gente de fora. As coisas que vieram para ser entregues no mercadinho já vieram, talvez, de outro estado, talvez de outra cidade. Então já entrou gente que não era daquele território. Eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber que esse movimento está acontecendo. Ou as pessoas que moram nesse lugar são esse trabalhador que vai fazer as entregas em outros lugares. São esse trabalhador do transporte que se movem pelos lugares. Então não existe uma fixação tal no lugar em que eu tenha controle total de como é que a transmissão é naquele lugar, porque as pessoas circulam, necessariamente circulam. Agora a gente está circulando ativamente pelas redes sociais, os que podem. É como disse o Emerson, às vezes o modo de olhar para a vida de todos é a nossa, e a vida de todos não é a nossa. A gente tem computador, não é todo mundo que tem. A gente está dizendo, essa propaganda do Enem, é irritante a propaganda atual, a propaganda do Enem. Agora temos mais tempo para estudar. Mais tempo para estudar quem? Eu sempre dou o exemplo da própria UFERJ, que abre no final de semana para as pessoas poderem ter acesso à internet, para os estudantes acessarem a internet no sábado e no domingo, porque em casa não tem. Todo mundo tem internet em casa, com a rapidez e com a velocidade que é baixar um vídeo, escutar uma transmissão, não é igual. Então, se não é igual, a gente não pode ter essas linguagens que servem para todos, quando singularmente elas não servem. Então, ser território é trazer essa singularidade para a nossa mesa de trabalho, trazer essa singularidade para a formulação das intervenções, mas é preciso fazer isso com um corpo afetivo absolutamente aberto. Porque se fizermos isso só com os parâmetros racionais de construção de uma intervenção programática, já não tem mais nada de singular. É programático. Dá para dizer assim, tem um versus, programático versus singular, o que não quer dizer que a gente não faça uso de programas ou de intervenções programadas. Perfeito, Ricardo. Perfeito, querido. Muito legal. Estou muito feliz. Essa nossa conversa. Espero que essa conversa esteja sendo gravada, né, André? Está? Não sei, vou consultar a Jéssica, mas eu acho que a transmissão geralmente fica gravada, mas vamos ver. Vamos consultar os bastidores aqui do apoio do NEAC. Eu acho que está sendo incrível. Eu estou gostando muito dessa relação intercessora que a gente sempre teve e que está sendo muito produtiva. Obrigado por isso, Ricardo. Sabe que eu acho que tem eu gosto muito dessas chances de entrar em contato com Mossoró, e eu vinha pensando assim, nessa programação feita com nós dois, e com a mediação da Andréia, e sabemos nós três o quanto que Lohane é uma das pessoas que faz com que a gente esteja em contato, acontecem coisas muito singulares. Eu tenho estado muito nesse último ano, o ano de 2019, eu fui muitas vezes a Mossoró, inúmeras vezes a Mossoró, mas o Emerson tem uma vivência afetiva muito forte com a vizinhança de Mossoró, como Icapuí. Essa vida afetiva forte ali no Icapuí, que é vizinho de Mossoró. Eu acho que quando a gente se encontra aqui, eu queria dizer disso por causa do meu corpo afetivo com isso. Quando a gente se encontra, nós três aqui, e certamente boa parte desse público, tem essa quentura do Mossoró e Icapuí que vem junto. Esse lugar eu acho muito mágico, eu acho mesmo assim, que é um lugar muito intercessor, é um lugar que tem me provocado muito, imensamente. Eu teve uma vez que Lohane me perguntou, o que faz com que tu venhas e deseje vir tantas vezes a Mossoró? Não tem uma resposta, são os afetos, esse lugar move muito, de fato, move muito os meus afetos. Eu acho que, às vezes, algumas palavras dessa região, eu não sei se foram por coisas que eu li em algum momento da minha vida, tem palavras que têm uma força desse lugar, dessa região do Brasil, que tem uma força afetiva tão forte no meu corpo, que eu fico muito ligado. Andréia é uma das pessoas que eu gosto muito de ouvir, fiquei tentando devolver aí para ela, porque Andréia fala da atenção básica também de uma maneira tão viva, tão forte, e é uma das médicas que eu sei que tem essa clareza de que a nossa competência está dada, porque estamos nesse lugar dispostos a trabalhar. Eu escuto ela falando e eu escuto ela dizendo isso sempre que ela fala de estar na atenção básica, de formar os residentes, de trabalhar com compor a equipe desse lugar. E isso me mexe, me move assim, intensamente. Me dei conta de que residentes e estudantes
A gente fica olhando, e o Ministério da Saúde, eu fico muito incomodado quando eu leio essas portarias e esses editais do tipo Brasil Conta Comigo. Aí é um chamamento aos estudantes, é um chamamento para os residentes. Eu leio aquilo, não tem vitalidade nenhuma, não tem afeto nenhum, não tem convocação nenhuma para estar junto. Brasil Conta Comigo é sem estar junto de nada. É como se eu pudesse ter minha valise, usando valise de tecnologias, é como se eu pudesse ter a minha valise de técnicas e ir para o lugar despejar técnicas sobre os outros, ou incorporar e colar, decalcar em minhas técnicas que estão lá. Não tem uma convocação afetiva, não é uma coisa de vamos nos envolver com as necessidades em saúde e vamos construir em território possibilidades. Eu diria assim, era melhor um PET saúde. A gente coloca o recurso disponível para os agentes locais e os agentes locais inventam as possibilidades de território. Eu preferia um PET saúde, um PET coronavírus que fosse, para dizer, é melhor fazer assim do que esses editais que saem nacionalmente sem conexão nenhuma com a vida local, com a vida dos estudantes, nem com a vida dos residentes. Também se poderia colocar essa bolsa adicional para os residentes, dizendo projetos desenvolvidos em cada residência. As residências desenvolverem e criarem projetos vivos, fortes, locais, porque estão em cena e estão em território, integrados com estudantes de graduação. Mas como é que o Ministério vai propor uma coisa dessas quando eles não têm noção do que isso quer dizer? Eu acho lamentável a área de educação no Ministério da Saúde nos últimos anos sumiu, ela ficou irrelevante, porque ela não trata mais desse sentido vivo, que educação é encontro, educação é território, educação é produção de realidades. Se educação não quer dizer isso, bom, ficou mais profunda a noção de protocolos e programas que eu acabei de criticar antes. Tá, André e Emerson, devolvo para vocês. Professor Emerson, quer colocar mais alguma coisa? Não, eu tô... Opa, o Ricardo caiu? Opa, voltou. Eu só queria agradecer, pessoal, né? Para mim é um prazer imenso estar mediando. Eu estava até brincando com a Lohane. Eu estou aqui toda ouvidos e até nervosa. O Ricardo disse que ficou nervoso na última live. Eu estou aqui nervosa no meio de vocês, porque eu estou tentando acompanhar, né, toda a sequência de pensamentos para mediar isso aí, mas o pessoal aqui está gostando muito da live, né? A gente vai ver aqui com a Jéssica, depois consegue disponibilizar uma gravação, né? O pessoal gostou muito e eu acho importante. E eu concordo com o Ricardo que a gente tem que trazer isso, porque daí agora eu vou falar do meu lado, de quem está dentro da formação, né? Como eu tenho sentido falta disso. Muito. Né? Às vezes o que me faz questionar todo dia se eu estou no lugar certo não é por estar ligada à parte da formação, mas é porque eu estou sentindo falta disso, né? Dessa questão de como formar com inovação, fazendo com que as pessoas redescubram o seu papel até dentro das áreas que estão escolhendo, né? E como que a gente fala de cuidado interprofissional se a gente não está conseguindo desenvolver isso enquanto formação, isso está sendo muito difícil, né? Então, para ouvir, eu acho que a gente bateu aí 1h36 de live, todo mundo aqui comentando, né? Mas eu abro para as considerações finais de vocês, agradecer, né? Agradecer a participação. Eu acho que a gente matou um monte de gente de ciúmes agora também. O Ricardo falou que gosta de vir para cá, né? Porque o pessoal realmente aproveita muito ouvir vocês, discutir. É bom também a gente ver os nossos pares e trocar esses afetos, né? Eu fiquei pensando aqui que só faltou o Antônio Francisco, que toda vez que a gente se reúne, ele sempre está junto para falar um cordel, né, dele. Então ficou só faltando ele para encerrar aqui a nossa live, mas eu abro para vocês para as considerações finais e agradeço muito a oportunidade que vocês nos deram aqui, trocando essas experiências com a gente. Sabe que tem uma coisa que acontece, eu acho legal dessa coisa, a gente estar junto. O Emerson tinha usado a expressão no início de interseção. A gente meio que é um circuito elétrico, né? Quando a gente vai cutucando as ideias uns dos outros, a gente começa a ter vontade de estar junto e já fazer um sistema de saúde rapidamente com essas potências que a gente vai encontrando com possibilidade de agregar e de colaborar. Eu falei, assim,
na reunião que eu tenho com o André, e nesse prazer que eu tenho de ver a intervenção do André, tanto no ensino quanto na atenção, assim como eu me reporto sempre a Lohane. Lohane foi a pessoa que me levou para Mossoró. Então, de fato, eu tenho essa ligação, mas é uma delícia estar junto com o Emerson, porque eu acho que eu já comentei isso em vários momentos, assim, que eu sou uma dessas pessoas que tem uma formação que, de alguma forma, minha formação em saúde coletiva, ela é bastante tributária da formação ofertada pelo professor Emerson, seja por escrito, seja no ao vivo, né? Essa quantidade de conceitos ofertados para que a gente possa pensar de uma maneira mais forte o que é a intervenção, o que é a presença. Eu tenho orientando de doutorado hoje, construindo esse tema da presença. O que é a presença? O que quer dizer presença? Eu acho que esse é um tema forte. Eu disse para ele, talvez essa tese é um filósofo que está fazendo uma tese com essa chamada, com esse tema, a presença. E eu disse, acho que talvez possa colocar mesmo como discussão as políticas da presença. O que é, como é, o que é estar presente, o que é a presença, quais são os efeitos da presença. E a gente não tem estado presente, tem fugido da presença. A presença faz com que não se possa excluir aqueles que estão presentes. Mas quem é que ganha presença? Quem é que tem a imagem de presença nas nossas formulações, na nossa construção, na nossa avaliação, na nossa interpretação? Eu acho que essa é uma pergunta ética, uma pergunta filosófica forte para o que a gente conversou aqui. Então, para mim encerrar, eu diria assim para Mossoró, eu presente em Mossoró. Professor Emerson. Bonito, Ricardo, bonito. Não, eu queria dizer que a cada vez que eu sou convidado a fazer e participar de eventos que tem pessoas tão implicadas, que nem essa, né? Eu fui lendo praticamente todas as manifestações aqui na rede de conversas que foram me afetando, né? E além dessa afetabilidade que tem só da gente estar aqui presente, né? Já que essa presença é algo que a gente também sente exatamente nesse momento, né? Ela é uma frequência, né? Eu tenho dito que o afeto, né? A amorosidade, ela é imaterial, né? E aí ela navega nas ondas, né? E aí eu sinto aqui calor, eu sinto afetabilidade, meu corpo se afeta profundamente quando encontra essa produção alegre com o outro, né? Uma coisa que o Ricardo já falou, né? A produção da vida com a produção da alegria, né? E uma coisa bem espinosista, que é fantástico da gente reconhecer nessas relações. E eu queria dizer que é assim que eu me sinto nesse momento, depois de 1h42 que a gente iniciou essa conversa. Me sinto alegre, né? E essa alegria só foi possível porque todos e todas se fizeram presente, se manifestaram, falaram, me afetaram, me afetam, e me sinto nesse terreno com grande amorosidade. E queria agradecer a vocês isso e dizer que é uma dos encontros ao vivo mais gostosos que eu participei até agora. Então, eu queria mandar um beijo e indecentemente na boca de todo mundo. Obrigado. Então, agradecer todo mundo, o pessoal que participou aí, eu estou vendo alguns nomes conhecidos, né, que trabalham com a gente, o IACI, o pessoal do NASP aqui, e agradecer muito a Lohane, né, que é amiga de nós três e que está sempre cutucando a gente aí em busca das lives e das trocas de experiências. Eu acho que ela é a grande catalisadora, né, de todos esses processos. Eu digo que a gente vai se apoiando mutuamente, às vezes uma desanima, a outra vai lá e ergue de novo, né?
Também acho que saímos todos muito leves, né? Apesar de tempos tão difíceis, é muito bom a gente se encontrar. Espero que quando tudo passe a gente consiga se sentar novamente, né? Quem sabe fazer um sarau aqui, um bom modelo aqui de Mossoró. E agradecer a todos pela participação, também em especial a Jéssica, né, que está dando aí, tá nos bastidores, nosso apoio aí do NEAD incansável, toda vida que a gente está pedindo para ela um apoio, a equipe do NEAD, o pessoal está sempre aí nos bastidores, ela vai sair já quase doutora aqui das lives de saúde, porque ela está assistindo todas aqui com a gente, né? Então, agradecer bastante e com isso a gente se despede, né, gente? Que venham mais, já está todo mundo pedindo a próxima aqui. Tá? Agradecer a vocês e uma boa noite para todo mundo, que aproveitem a leveza desse encontro agora para curtir um pouco a noite. Obrigada, pessoal.